O dinheiro é o meio pelo qual se mede o sucesso terreno. O dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas que a terra pode oferecer. O dinheiro é abundante para aqueles que compreendem leis simples que o governam. O dinheiro é governado hoje pelas mesmas leis que o governavam há 6.000 anos, quando homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. Hoje eu vou falar com vocês sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, do autor George S. Clason. Vou trazer para vocês os 3 principais pontos abordados nesse livro, que são as 7 soluções para a falta de dinheiro, as 5 leis do ouro e as 5 tabuinhas de argila. Começando com as soluções para a falta de dinheiro, Arcade, que era o homem mais rico da época, ele foi chamado pelo rei para ensinar as pessoas a fazer dinheiro da mesma forma que ele fazia. Então ele desenhou essas 7 soluções para a falta de dinheiro e começou a ensinar as pessoas. A primeira solução para a falta de dinheiro é: comece a fazer o seu dinheiro crescer. Ou seja, não gastem mais do que 90% do que você ganha. 10% obrigatoriamente você tem que poupar. A segunda solução é: controlem os seus gastos. Façam um orçamento para as despesas imprescindíveis e reduza o que for necessário para que você consiga poupar os 10%. Ou seja, você deve fazer tudo para que você poupe no mínimo 10%. Claro que quanto mais você conseguir, melhor. Mas menos que 10% é inadmissível se você quer ficar rico. A terceira solução é: multipliquem seus rendimentos. Faça o seu dinheiro trabalhar por você. Seu dinheiro tem que render enquanto você dorme, enquanto você viaja, enquanto você trabalha. Enfim, o seu dinheiro tem que trabalhar para você e não você pelo seu dinheiro. Você tem que criar um fluxo constante de dinheiro entrando na sua conta. A quarta solução é: proteja o seu tesouro contra a perda. O dinheiro que o homem poupa deve ser guardado com firmeza. Do contrário, ele corre o risco de se perder. Ou seja, invista em coisas seguras, cujo risco de perder seu capital principal é baixo. Você tem que estudar, saber onde você vai colocar seu dinheiro para que você não perca dinheiro. Você não pode, em hipótese alguma, perder todo o dinheiro que você demorou tanto para ganhar, que você lutou e batalhou para isso. Então, estude e aconselhe-se com quem é rico. A quinta solução é: faça do lar um investimento lucrativo. Tenha o seu próprio lar. Aqui é um ponto curioso, porque na época existiam poucas moradias na Babilônia e as pessoas que tinham, elas alugavam por preços exorbitantes. Então compensava assim na época você comprar uma casa, comprar um imóvel para você viver com a sua família. A sexta solução é: assegurem uma renda para o futuro. Você precisa assegurar uma renda para quando você não puder mais trabalhar, na sua velhice. E assim você vai conseguir proteger a sua família. A sétima e última solução é: aumente a sua capacidade para ganhar. Como você faz isso? Cultivando suas próprias aptidões, estudando, se desenvolvendo e procurando sempre ser melhor no que você faz. Na sequência, nós temos as 5 leis do ouro. O Arcade, ele desenhou essas 5 leis do ouro numa tabuinha de argila e entregou para o filho dele, para que o filho dele também tivesse o mesmo sucesso que ele teve na vida financeira. Então o filho dele pega essas leis do ouro, vai para uma cidade próxima à Babilônia, que era Nínive, sem nada, e ele, utilizando essas leis do ouro, ele consegue ficar rico, consegue prosperar e permanecer rico. E quais são essas 5 leis do ouro? A primeira é: o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos do que 1/10 dos seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e da sua própria família. Parecida com a solução para a falta de dinheiro, né? Você tem que guardar pelo menos 10% do que você ganha para você e para a sua família. A segunda lei do ouro é: o ouro trabalha diligentemente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como flocos de neve de algodão no campo. Então você precisa fazer seu dinheiro trabalhar para você, você precisa multiplicar o seu capital. Você não pode ficar só você trabalhando pelo dinheiro, o seu dinheiro tem que trabalhar para você. O seu dinheiro tem que ser seu escravo e não você escravo do dinheiro. A terceira lei do ouro é: o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com conselhos de homens sábios. Ou seja, você tem que se aconselhar com pessoas que já tiveram sucesso financeiro, com pessoas ricas, com pessoas que têm dinheiro. Você não pode se aconselhar com quem não conseguiu construir fortuna, com quem não é rico, porque ele não sabe como fazer isso. Ele vai te dar conselhos da vida dele, da forma que ele vive. Por isso que você só deve ouvir conselhos de quem realmente já construiu alguma coisa. A quarta lei: o ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado.
que você deve evitar aqui fazer? Colocar seu dinheiro no que você não conhece, seja em investimentos, seja em negócios. Você tem que conhecer as coisas onde você vai investir o seu dinheiro. Você trabalha muito duro para ter esse dinheiro, você não pode colocar em qualquer coisa que você desconhece de forma que você possa perder ele. E a última lei do ouro, que é a quinta: o ouro escapa ao homem que força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos a conselhos enganosos e trapaceiros de fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência. Isso é muito comum nos dias de hoje, né? Se vê na internet milhares de pessoas oferecendo soluções milagrosas para você ficar rico, para você ficar milionário, da noite para o dia. Isso nunca existiu, não existe, nem nunca vai existir. Não caia em promessas de ganhos fáceis. Isso não existe. E por fim, as tabuinhas de argila. Depois de muito tempo, encontraram 5 tabuinhas de argila. Elas foram escritas por um casal que tinha certa dificuldade financeira e eles conseguiram vencer, superar essas dificuldades, se tornaram prósperos, ricos, se mantiveram ricos. E eles decidiram escrever nas tabuinhas de argila para que outras pessoas, anos depois, pudessem agir da mesma forma. Na época não existia papel e caneta, né? Por isso que eles utilizavam essas tabuinhas de argila. Na primeira tabuinha, eles falaram: viva com 70% do que você ganha, para tudo. E 10% você tem que poupar. O que ele está querendo dizer aqui? A mesma coisa que a lei do Arcade diz. 10% obrigatoriamente você tem que poupar. Você tem que viver, pagar todas as suas contas por 70%. E você tem que separar uma parte para as dívidas. Na época era muito comum ter dívida, hoje também é. Muitas pessoas são endividadas. E o que dizia na tabuinha número 2 era: separe 20% do que você ganha para saldar suas dívidas. Você tem que ter compromisso de pagar essas dívidas. Você não pode deixar isso para depois, né? Isso está em linha com a terceira tabuinha que diz: seja determinado em pagar suas dívidas e faça o que for possível e necessário para isso. Se você precisar, renegocie, mas nunca deixe de pagar. Você tem que quitar. Não fique esperando a dívida caducar, a dívida ficar mais barata. Paga, se livra disso, começa a viver, seja próspero. A quarta tabuinha dizia o seguinte: pague suas dívidas regularmente de forma a quitá-las. Ou seja, não fique deixando para depois. Se você já tiver um dinheiro, vai e paga, quita. Se livra disso, é um fardo que você tem. Você vai ficar convivendo com isso e quanto mais para depois você deixa, pior é isso. Vai virando uma bola de neve, você vai ter mais dificuldade em quitar e sair dessa. Então, sempre que possível, já quite suas dívidas. A quinta e última tabuinha dizia o seguinte: após quitar suas dívidas e ter sua reserva, viva. Utilize sua reserva e seja feliz. Não utilize tudo de forma que isso acabe e você volte a ter problemas financeiros. Mas desfrute disso. Vai viver sua vida de forma feliz. Essa tabuinha foi utilizada por diversas pessoas depois da Babilônia, né? Muitos anos depois. As pessoas tiveram o mesmo sucesso que o casal que escreveu as tabuinhas tiveram. Elas são úteis até hoje. Então aproveite esse conteúdo. Sejam ricos, pessoal. Até a próxima.